Você já percebeu que nós estamos a caminho, já é amanhã, depois de amanhã, o 9º mês do ano? Se nós olharmos para trás e nos perguntarmos daquilo que nós nos propomos a realizar desde janeiro para o ano de 2025, o que nós de fato conseguimos, mas ainda tem alguns meses. Basta uma tomada de decisão, basta ir em frente, foco e ação. Nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Tempo de semear está no ar. O programa está uma bênção. Nós temos a cantora Adriele Maia louvando ao Senhor. Não perca, uma voz maravilhosa com hino abençoadíssimo. Nós também temos a continuação do bate-papo com a professora Vânia Lira. Não perca, conclua, assista, que você vai gostar bem mesmo. E o irmão Ireudo ministrando a palavra. Como sempre, nós conhecemos a ministração deste servo do Senhor. Nós seremos edificados. Anuncie aí para os familiares que tempo de semear está no ar e vai ser uma bênção para a nossa vida espiritual. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas sou louco para a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Descansa no Senhor. Não vou deixar que contaminem a minha mente, não deixe. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando
e vigiando e descansando em Deus. Vou profetizar minha vitória e a sua, eu tomo posse dela aqui agora. E te agradeço, ó Deus. Agradeço ao Senhor por tudo. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Muito bem, queridos telespectadores, no programa passado nós estivemos abordando o tema Agosto Lilás e hoje vamos dar prosseguimento com a professora Vânia Lira, que tem nos trazido um esclarecimento num bate-papo muito gostoso. E vamos lá, Vânia, dando prosseguimento. Vânia, o que fazer, eu não digo nem com os companheiros, com os maridos, mas com aqueles que se lançam como aconselhadores, como terapeutas, que ainda aconselham a mulher permanecer orando por longos anos no sofrimento. Como a gente encarar isso aqui? Como preparar essas pessoas que se dizem terapeutas? Pois é, no âmbito cristão, né? Deixa eu te falar, Laude, há uma cultura dentro, aí eu não vou falar da religião, mas dentro da religiosidade, que é o que muitas das vezes atrapalha muito esse caminhar com Cristo, é você ser um religioso, é essa questão, né, desse suportar, essa interpretação, né? Os gregos, quando eles traduziram, eu estou com um teólogo por aqui por perto, quando os gregos traduziram né, da versão para nós, muitas coisas em relação à mulher foram colocadas no pensamento grego. Se você assistir a Helena Tanuri, ela tem um vídeo maravilhoso que ela explica muito bem, né? Para os gregos, a mulher ela foi deixada um pouquinho de lado e eles interpretaram a Bíblia. Então, o pensamento patriarcal, o pensamento dessa superioridade entre homem e mulher nos afetou muito dentro dessa questão religiosa, né? E uma vez estudando algo sobre suportar, a raiz da palavra suportar, raiz, etimologia, né? É dar suporte. Dar suporte é diferente de suportar. Mas como foi que a gente interpretou na religião? Suportar e aguentar o abuso, a bebida, a traição, a agressão. E eu não creio num Deus assim. E Paulo vai dizer, né? Como é que tu te atreve, mulher, a pensar que esse homem vai ser salvo? Onde tá a tua ideia, mais ou menos assim, né? Que achar que tu vai... E tu, marido, que tu vai salvar essa mulher? Então, é meio complicado. Tem um pastor na mídia aí, né? Muito legal, que é o pastor Wesley. E ele diz sua bestada, ele chama a mulherada, né? Uma coisa engraçada, mas uma coisa muito verdadeira, né? É muito difícil. São tabus que precisam ser quebrados, mas não é fácil, há uma camada. Então, assim, sobre o Agosto Lilás e a violência contra a mulher, eu quero ser enfática aqui, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho esse posicionamento. Oração não resolve violência, oração não resolve mudança de caráter. Então, não é orar, é tomar posicionamento. Porque quando você vai no aconselhamento, você ainda sofre duas violências. Porque às vezes o líder religioso, ele olha para você e diz assim: falta você orar mais, irmão, falta você jejuar mais. É porque você não está orando o suficiente. Você sai de lá 2 vezes agredida. Você vem com a violência doméstica e você sai com uma violência também religiosa. Né? Não sei se, né, você fica impactada com a minha fala, mas você me conhece, ao me convidar já sabe como eu penso. Mas é isso, né? Não é orar mais, não é colocar em dúvida o caráter dessa mulher, é chamar a família, é ouvir os filhos, é ouvir a mãe. Isso, gente, se eu estou falando de violência doméstica, isso é muito importante, Laude. A Lei Maria da Penha, gente, ela não protege só a mulher. Tá? Ela protege o homem também, isso é importante frisar. Então o homem também ele sofre violência dentro de casa e às vezes dentro do lar cristão. Então é preciso sim haver aconselhamento para homens, para mulheres e que seja reestruturada essa paz, porque se o lar não é o pedacinho do céu, em vão a gente está ali em paletó, né? No paletó, na beca, nos movimentos, mas dentro de casa a família não tem estrutura emocional, não tem paz, não tem harmonia.
E aí é difícil, amada, é muito difícil, né? E, Vânia, eu tenho uma seguinte opinião. Você quer continuar, quer lutar pelo seu casamento, então tem que ter uma tomada de atitude do casal. Do casal. É o tratamento. Tratamento. Isso só vem através de terapia, que é uma coisa que a gente não valida, né, amiga? Vamos orar? Vamos, mas vamos tratar. Vamos para terapia, vamos para um aconselhamento com terapia. Com terapia. Com terapia. Sem o outro mostrar para você os pontos que você tem a ponderar. Porque a gente não consegue ver, né, amiga? Quem vê é o outro, né? É difícil, irmã Láudia. Eu posso lhe dizer que eu não tenho fé nesse negócio de que só aconselhar vai dar certo. Eu não tenho fé. Eu tenho fé nesse aconselhamento, nessa continuidade e nesse monitoramento. Tá entendendo? E o casal tem que querer. Tem que Ambos desejar. Tem que desejar, não adianta ir forçado. Então, seria muito bom. Nós estamos tendo aqui a chegada do pastor Valdir, do Paraguai. Verdade. Está começando o curso aí. Seria muito bom que se tivéssemos um núcleo, um de gabinete, né? Um gabinete para casais, porque você acabou de citar que é procurada. Eu tenho sido procurada por irmãs que trazem relatos que às vezes a gente fica sem saber como aconselhar, porque no momento que eu me proponho a conversar, até porque eu sou viúva, não é muito aconselhável para mim, porque é bom um casal, não é? E conversar com o varão, lá com o cidadão, ele vai saber que a esposa trouxe a demanda, né? E é capaz de chegar em casa e maltratar mais uma vez ainda. Mas é necessário que haja. Fica aqui a proposta para que seja instalado esse gabinete de aconselhamento para ambos, para o casal, e até para filhos violentos contra a sua mãe. Também, contra avós, contra né? Que é outra temática, né? Do idoso. Muita violência. Nós temos uma violência que as pessoas não enxergam. É que a mãe, a esposa, ela se mata de trabalhar em casa, porque ela é a edificadora. A edificar não é isto, na minha opinião. A casa de quem é da família, a casa é de todos, e porque só a mãe trabalha. Você vive na casa, todos vivem na casa, então todos têm que colaborar. Eu digo assim, o esposo e o filho, e a filha também, lavando uma louça, ajudando nos afazeres domésticos, ele não vai perder a masculinidade, não vai perder a sua essência, porque ele também, mas eu trabalho fora, a mulher trabalha em casa. Você tem seu horário de descanso, você tem feriado, você tem férias e a mulher não tem. É direto. Então colabore. Isso também não é visto como uma violência, mas ao meu ver também é uma violência. Sim. Eu uma vez ministrando, alguém disse assim para mim, o meu marido me ajuda. Eu falei, não, irmã, ele não te ajuda. Eu concordo. Né? Quem ajuda é a secretária, é o vizinho, é um tio. Ele tem obrigação. Então é outra cultura. Faz o papel. Que se a gente fosse falar, e faz parte, né? Eu digo assim para nós mulheres, né? Nós queremos homens amáveis, nós queremos homens colaboradores, mas nós não criamos esses meninos, né? A gente acha que isso vai mexer com a masculinidade dele, vai mexer, né, com a questão dele. E a gente quer receber flor, quer receber bilhetinho, quer receber esse companheiro que ajuda a fazer as coisas. Mas a gente, como mãe, às vezes não quer criar. Eu, graças a Deus, tenho um filho que mora só e que tem autonomia, faz tudo, é independente. E eu me sinto realizada como mulher por ter criado um filho assim, preparando ele para a vida. Sei que a futura dele vai me agradecer como sogra, mas raramente, né, o homem se sujeita a isso, né? Mas eu quero indicar aqui, Láudia, que mudou a minha mentalidade, eu acho que mudaria a mentalidade de todos os homens. Homens Parecidos com Jesus, é um livro fantástico que eu li esse semestre, um dos que eu li. Homens Mais Parecidos com Jesus, do americano David Merck. E agora estou lendo da esposa dele, Mulheres Parecidas com Jesus, fora de órbita, fantásticos. Então fica ele fala sobre isso. Então fica aqui a indicação. Tá.
Fica aqui também a proposta para você, mulher, mãe, começar desde Isso. criança em casa e ensinar seu filho, tarefas. distribuindo tarefas para que amanhã as mulheres de amanhã não venham sofrer o que muitas mulheres sofrem hoje, porque isso começa a enraigar na cabeça do menino desde da primeira E os infância. homens estão sofrendo hoje porque as mulheres não aceitam mais, né? Então é outro confronto entre os gêneros, essa questão. A mulher já tem esse posicionamento, né? Já não tem esse negócio de levar sandália, levar toalha, e eles ficam impactados, né? Mas é justamente essa mudança de pensamento, né, para que haja esse compartilhar, né, que a mulher tire de sobre si essa masculinidade. Laude, as mulheres estão cansadas por assumir um papel que não é delas. Elas fazem o papel do lar, às vezes são mulheres do trabalho, como uma mulher que vos fala, e isso acumula, é como se ela estivesse desenvolvendo mais o lado masculino do que a sua feminilidade. Não tem como ser doce, amável com uma sobrecarga. Com certeza. Não tem, amiga, né? E a sobrecarga é essa. Chega em casa, tá tudo por fazer, e aí à noite você vai estar agradável, você vai estar amável, você não vai, amada. Você vai estar exausta, sobrecarregada. Por quê? Porque você carrega uma família preguiçosa, não zelosa, que espera por você, dependente de você. Amiga, essas queixas têm sido recorrentes, viu? Com certeza. Muito recorrentes. Maridos, não procurem uma mãe para casar. A Isso mãe mesmo. dá a toalha, a mãe serve seu prato, a mãe faz sua comidinha. A esposa não é mãe, é esposa, é companheira, é cumplicidade. Verdade. São dois caminhando a mesma milha. É verdade. Então, ela lava a louça, você seca. Você seca. Ou então inverte os papéis, não é? Isso é uma Então, bênção. isto será para harmonia Agradável, e durabilidade do seu do lar. casamento. Vânia, muito obrigada. Eu que agradeço. Jesus recompense. Amém, E as Láudia. portas estão É uma abertas. Sempre uma Deus honra estar abençoe. aqui. A doce paz do Senhor Jesus a todos. Neste momento, eu vos trago uma palavra baseado em um livro do Evangelho conhecido por Lucas. O capítulo é o de número 5, versículo de número 17, que fala a cura de um paralítico. O versículo 17 diz: E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo de toda a Galiléia. Versículo de número 18. E eis que homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico. Estes procuravam fazê-lo entrar para pô-lo diante dele. E não achando por onde pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com uma cama até o meio aonde Jesus estava. E vendo Jesus a fé deles, disse: Homem, os teus pecados te são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Queridos, uma passagem de muitos dos milagres que Jesus realizou na terra. Desta feita, Jesus estava em Cafarnaum, cidade onde ele residia, morava, né? A história diz que Jesus nasceu em Belém, mudou-se para Nazaré, cresceu e no ministério terreno, quando ele assume aos 30 anos de idade, ele já não morava mais em Belém, nem tampouco em Nazaré. Residência oficial do quartel de Jesus era Cafarnaum e, obviamente, uma cidade bastante visitada pelo povo. Quem era esse povo? Os versículos que nós lemos informam que tinha gente de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. O que levava essas pessoas a ir a esta cidade? Não era uma outra ocasião, não era uma outra novidade. Era Jesus quem morava lá. Sim, era difícil encontrar Jesus na sua casa, na sua residência. Por quê? Porque ele tinha uma agenda extensa, era muito ocupado. Convidados para casamento, convidados para jantar, às vezes tinha que se retirar para o deserto para orar, à beira do mar, enfim.
ele convocou alguns homens, conhecido por apóstolos, mais tarde aumentou esse número, convocando discípulos, e ele propagava, anunciava o seu reino na terra. É óbvio que aonde ele passava, conforme diz João, os livros não caberiam tanto de milagre que ele realizou. O que me chama a atenção aqui é a atitude de 4 amigos que se interessou aqui em levar o paralítico até Jesus. Esses homens, obviamente, encontraram uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? Primeiro, quem sabe, a resistência do próprio paralítico em dizer: não, eu estou nessa situação, eu não quero incomodar vocês, eu estou conformado com essa doença, com esse problema. Quem sabe ele dizia: eu nasci assim, cresci e vou morrer desse jeito. Só que não é desta forma. Diz Jeremias, o Senhor usando, dizendo: eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejas. Talvez você esteja acomodado em uma situação há muito tempo, seja ela uma situação espiritual, material ou qualquer outra área da sua vida. Sempre Deus vai levantar e tocar em alguém para lhe ajudar, para lhe estender a mão. Isto é missões, isso é uma tarefa da igreja, levar as pessoas até Cristo. A insistência daqueles homens fizeram com que o paralítico tomasse a decisão de realmente ir até Jesus. O que me chama a atenção é as dificuldades encontradas aqui. Aqueles homens vão encontrar o peso do paralítico, vão encontrar a longa caminhada até encontrar a casa onde Jesus estava, que não foi muito difícil por causa da multidão. Quando eles chegam na casa, a porta de entrada daquela residência estava repleta de pessoas. Eu acredito que a muitos metros de distância eles perceberam a dificuldade. Para você que me escuta agora, você que está em busca aí do seu milagre, em busca da salvação, de libertação de algum familiar seu, e às vezes na tua caminhada você vai encontrando as barreiras, as dificuldades. Sabe qual é o segredo? É não desistir. Na primeira barreira que se levantar, respira e continua caminhando. Aqueles homens não desistiram, eles estavam cansados. Sim, se cansar é normal. O que não é normal é permanecer num estado vegetativo, acomodamento. Isso não é normal. Eles insistiram, não abriram espaço, eles rodearam, foram por cima da casa, destelharam e desceram aquele paralítico. O que nos chama a atenção é a insistência. Eu quero falar com você, jovem, que às vezes estuda para o vestibular e não passa e quer desistir. Estuda mais, continua, batendo na porta, uma hora ela vai se abrir. Você que entrou na igreja e foi iludido que se entrar na igreja tudo vai mudar, não. Quando nós aceitamos a Jesus, a nossa vida já é mudada porque encontramos o perdão dos nossos pecados. Buscamos o reino e as demais coisas ele vai acrescentando. Não desista, não deixe de ir à igreja, não pare de congregar. Simplesmente receba neste momento essa mensagem de incentivo, porque eu sei que muitas pessoas que me assistem agora têm enfrentado essas barreiras. Quando aquele paralítico ele desce através da força de outras pessoas até onde Jesus está, Jesus poderia ter falado: filho, levanta e anda, mas Jesus não falou dessa maneira. Aquele homem foi buscar a cura, mas Jesus não tinha uma cura de imediato logo para ele. Jesus tinha o perdão. Jesus abriu a boca e disse: filho, os teus pecados te são perdoados. É óbvio que ele tocou em uma ferida de muitos ali. Alguém, principalmente os fariseus, disseram: mas quem é este que tem poder de perdoar pecados? Isso é uma blasfêmia. Até porque para o judeu, para um milagre acontecer, alguém tinha que ser perdoado. Jesus, conhecendo o pensamento, o que eles razoavam em seus corações, nas suas palavras baixinhas, naquele silêncio, Jesus disse: o que é mais fácil eu dizer perdoados estão os teus pecados ou dizer levanta e anda? Olha o milagre de Jesus acontecendo. Alguém vai buscar uma bênção e na presença do Senhor encontra duas. Para você que me escuta, sabe, às vezes alguém tem orado por você, tem insistido em segurar sua mão. Parece às vezes ser cansativo, né? A insistência de alguém em te convidar para a igreja, em te levar para um momento de adoração. Essa pessoa só quer o seu bem. Escute bem, Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão teus pecados. O interesse principal de Jesus não é querer me dar um carro novo, nem tampouco uma casa nova a você. Embora isso sejam
dádiva, seja conquistas, e que Ele realmente trabalha para que isso possa acontecer em nossa vida. Mas o principal foco de Jesus é perdoar os nossos pecados. Aquilo que pecamos através das nossas atitudes e pensamentos, isso fica cravado na nossa alma e pode destinar a nossa alma ao inferno. E não existe nenhum outro outro método, não existe reza, não existe oração, não existe um remédio que possa aliviar o fardo do pecado. Somente o sangue de Jesus. Quando Jesus perdoa aquele paralítico, Ele está dizendo para aquela equipe de críticos que ali estavam dizendo: olha, eu tenho poder, eu não sou só um profeta, eu não sou só alguém que fala bonito, eu sou o Filho de Deus. Por isso essa multidão está aqui. Jesus olha para aquele homem, diz: levanta e anda, depois do pecado perdoado. Para a surpresa de todos, ele se levantou e andou. É assim na nossa vida. Às vezes nós dependemos de outras pessoas durante muito tempo. Enquanto jovem, adolescente, dependemos dos nossos pais. Tem um dia que a nossa escolaridade ela vai aumentando, a formação chega, o nosso emprego chega e nos tornamos independentes. Precisamos dos nossos pais, sim, mas aí já é hora de caminhar com as nossas próprias pernas, ter as nossas próprias contas a pagar. Assim também a vida espiritual. Às vezes nós precisamos de um conselho, de uma ajuda, de um suporte. Só que existe um momento que Deus nos sustenta e nós já vamos ser usados para ajudar outras pessoas. Essa palavra eu deixo para a sua meditação nesse momento. Jesus operou milagrosamente. Por quê? Porque alguém se importou com o problema de outro. Se importe não com as pessoas, mas se importe em ajudar as pessoas. Segundo, a insistência daquelas pessoas fizeram com que o milagre chegasse. Não pare, não desiste no meio da tua caminhada, das tuas dificuldades. Persiste, tá bom? E por último, saiba que Jesus está interessado primeiramente em perdoar seus pecados, lavar sua alma e te levar para o céu. Volta enquanto é tempo, confesse-o como Salvador e terá um descanso eterno. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus. Amém. E o nosso abraço todo especial deste programa, de toda a equipe Tempo de Semear, vai para a irmã Laude, isso mesmo, a nossa apresentadora aqui do programa Tempo de Semear, está aniversariando durante toda essa semana e receba as nossas felicitações, os nossos parabéns de todo o nosso coração. Deus multiplique, irmã Laude, seus anos de vida, lhe dando saúde e garra, fazendo essa mulher destemida a cada dia. Deus lhe abençoe. Um abraço também todo especial para a irmã Irene. Minha irmã, estou sabendo que a senhora não perde um programa, isso é bom demais. Congrega aí no Pirapora 1. Receba o nosso abraço a todos vocês espalhados nessa grande cidade de Castanhal e outras cidades também. Muito obrigado, recebo o abraço do Tempo de Semear, esse amigo que vos fala, e toda a equipe deseja o melhor de Deus a todos vocês. Nós agradecemos ao Senhor Deus, porque Ele tem sido o nosso principal mantenedor. Muito obrigada à Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Olivar Barbalho, ao Jardim de Deus, na pessoa da nossa líder geral, irmã Gisele Barbalho, aos nossos mantenedores, Império Mídia, com Rian Freire. Se você deseja registrar seu evento, é com Império Mídia. Polpas de fruta moura, o melhor sabor da região. Seu suco, sua sobremesa, ali na Casa do Farinheiro, você encontra na Avenida Altamira as melhores polpas de Castanhal. Também Top Lanches, ali ao lado do Hospital Magalhães, no centro da cidade, quando você estiver por ali fazendo compras ou mesmo acompanhando alguém no hospital, precisando procurar Top Lanches, você vai ser bem servido. A querida irmã Domingas, a irmã Maria Gomes, a irmã Esperança, a irmã Regina, o nosso muito obrigado. O Senhor Deus recompense a cada uma. E você, meu querido telespectador, pode ser um contribuinte, pode ser um semeador conosco. Acesse o QR Code e seja também um mantenedor de Tempo de Semear. Chegamos ao final do programa.
Sempre lembrando que semana que vem, no fim de semana, temos aquele encontro com você. Até lá, se Deus quiser.